Olá, tudo bem? Continuamos a nossa série de estudos sobre temas do Evangelho de João. Vamos orar? Querido Deus, nos abençoa a estudar a Tua Palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Jesus disse, bem-aventurados os que creram. Jesus utiliza o testemunho de Abraão para fortalecer a fé das pessoas em seus dias e também em nossos dias. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus apresenta às pessoas em seus dias de que Abraão viu o dia do sacrifício de Jesus. Quando relacionamos Abraão com o sacrifício, nós lembramos do pedido que Deus fez para que ele sacrificasse o seu filho. Mas o seu filho foi poupado e um substituto morreu em seu lugar. Gênesis 22 diz: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, a palavra de Deus está nos apresentando de que um carneiro morreu no lugar de Isaac. Abraão é um testemunho muito forte porque a profecia diz: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, será que através de Isaac Deus iria abençoar todas as famílias da terra? Será que através de Ismael? Não. Gálatas 3,16 fala de um descendente de Abraão que abençoa todas as famílias. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Abraão desejara grandemente ver o prometido Salvador. Fazia as mais fervorosas orações para que lhe fosse dado contemplar o Messias antes de sua morte. E viu a Cristo. Foi-lhe concedido uma luz sobrenatural e ele reconheceu o divino caráter de Cristo. Viu o seu dia e alegrou-se. Foi-lhe dada uma visão do divino sacrifício pelo pecado. Respondida sua oração para ver a Cristo antes de morrer. Com isso em mente, Jesus diz: Ele viu o meu dia e creu. Aqueles homens também deveriam crer e aceitar a Jesus. Vamos relembrar agora o testemunho de Maria. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria, irmã de Marta e Lázaro, está demonstrando algo especial para com Jesus. Está o ungindo com um perfume muito precioso. Judas está ali naquele momento e ele diz: Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários? 300 dias de trabalho daria 300 denários. E não se deu aos pobres. Então, Judas parece se importar com os pobres. Maria está se dedicando em especial a ungir Jesus. Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro. Alimentar um mau espírito de avareza até que se lhe tornara um motivo dominante na vida. Amava o grande mestre e anelava estar com ele. O Salvador não repelira Judas, dera-lhe lugar entre os 12. Confiou-lhe a obra de evangelista. Então, Judas quer ter amor ao dinheiro e amor ao grande mestre ao mesmo tempo. É possível? Jesus responde: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A história continua. Em João 12, Jesus diz: Porque os pobres sempre os tendes convosco,
e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, dedicar-se a Deus, mesmo em primazia em comparação aos pobres, tem o seu valor. Os pobres devemos fazer o bem, sim, mas as oportunidades que temos de fazer o bem a Jesus devemos aproveitar em primazia ao próximo. Então, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terceiro testemunho, testemunho de Pilatos. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Novamente Pilatos disse. Saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Terceiro testemunho de Pilatos. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Então, não temos dúvida de que Pilatos reconhece que Jesus não cometeu nenhum crime. Biblicamente, sabemos que Jesus está morrendo em prol dos criminosos e pecadores. Jesus sabia que o Espírito Santo estava trabalhando em Pilatos e deu-lhe a oportunidade de reconhecer a própria convicção. A salvação ela é inclusiva e quer envolver também a Pilatos. Pilatos desejava libertar Jesus, contudo viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Percebe? Não tem como Deus e riquezas ao mesmo tempo. Não tem como Deus e posições e honra ao mesmo tempo. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio? Então, a palavra de Deus é muito clara em alguns princípios. Mas alguns escolhem, e eu também corro esse risco, se não ser vigilante, de deixar os princípios e não ter prejuízo e sofrimento. Percebe? Eu não quero prejuízo e nem sofrimento. Então, vou deixar os princípios. E essa não é a vontade do Senhor. Agora, mais um testemunho. O testemunho de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, Tomé não viu Jesus, mas ele está recebendo o testemunho de outros. Eu e você também não vimos o Mar Vermelho se abrir. Não vimos também várias grandes ações de Deus visualmente, presencialmente, mas recebemos o testemunho através de outros. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Então, no grupo de evidências, nós temos o testemunho de outras pessoas. Isso deve ser considerado. Jesus veio, logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, vimos a Jesus aqui no primeiro século? Não. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram.
A fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse sido pronto a crer pelo testemunho de seus irmãos. Seguisse hoje o mundo o exemplo de Tomé, e ninguém haveria de crer para a salvação, pois todos quantos recebem a ele devem fazê-lo mediante o testemunho de outros. Então, todos nós não estivemos nos dias de Jesus. Recebemos a verdade de Jesus através de testemunhos de outros. Devemos aceitar. Jesus não esmagou a Tomé com censuras, nem entrou com ele em discussão. Raramente se vence a incredulidade pela discussão, mas revele-se Jesus em seu amor e misericórdia, como Salvador crucificado, e de muitos lábios, dantes contrários, ouvir-se-á a frase de reconhecimento, proferida por Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então, qual é o nosso papel? Devemos falar sobre Jesus, seu amor, sua misericórdia, seu sacrifício, sua ressurreição em prol de todos nós, para que através do testemunho de algumas pessoas, outros também tenham oportunidade de aceitá-lo. Nós também temos os testemunhos das profecias. Jesus disse no ano 31, ele falou sobre a destruição do templo, e isso aconteceu. Ele falou que o evangelho seria pregado em todo o mundo, e isso aconteceu. Ele falou sobre uma grande tribulação, e isso aconteceu durante os 1260 anos da Idade Média. Jesus fala de algo que ainda vai acontecer no futuro em relação a nós. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, para que as profecias? Jesus diz: Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Ele repete em João 14, 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós, creiais. Jesus diz: Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Creram através do quê? Do nada? Não. Através do testemunho da palavra de Deus. Que eu e você escolhamos agir da mesma forma que os bons testemunhos da Bíblia agiram. Ao ouvir da palavra de Deus, até mesmo através de outros, eles aceitaram a Jesus. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pelo testemunho da tua palavra e que através de outras pessoas também podemos reconhecer a Jesus como nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.